Bom, para a gente começar essa entrevista, você poderia se apresentar? Quem aí morre de medo da hora da apresentação pessoal, não sabe o que falar ou acaba falando qualquer coisa que veio da cabeça e muitas vezes não entende se esse discurso está sendo bom ou não está sendo bom, se está sendo vendável e se não é isso que está te impedindo de passar nos processos seletivos e conseguir a sua vaga dos sonhos. Eu sou Carolina Cubo, estrategista de carreira e já recoloquei mais de 10 mil profissionais, mostrando para esses profissionais tudo que eles têm de incrível dentro de um método de venda pessoal e de robôs nos processos seletivos. Hoje eu quero te dizer que essa é uma das perguntas mais importantes, se não a mais importante e decisiva aí para o seu processo seletivo, porque quando a gente está no momento de negociação, que é o caso de uma entrevista de emprego, os recrutadores eles querem saber logo, será que é ou não é a pessoa que eu estou procurando? Será que é essa pessoa? Será que não é essa pessoa? Será que essa pessoa exatamente tem as características que eu preciso? Vai resolver os meus problemas? Vai combinar com o resto da equipe? E esse é o primeiro momento que você tem para falar de você, para começar a negociação na entrevista de emprego. A gente vive sempre em julgamentos, o tempo todo. Então, quando você ligou esse vídeo, você já começa a julgar, isso é natural. Quando você conhece uma pessoa nova, você também começa a julgar, isso é um processo natural. A gente sempre que vê uma pessoa nova, tem a necessidade, mesmo que de uma forma irracional, entender se essa pessoa faz ou não faz parte do nosso grupo. E na entrevista de emprego, isso ainda é mais forte, porque eu quero descobrir se você faz parte do grupo e eu preciso descobrir isso quanto antes. Então, cuidado com isso, porque eu já tive vários casos de alunos que fizeram um excelente pitch, né, o discurso de apresentação pessoal, e o restante da entrevista, você vê que assim, era para continuar endossando mesmo que era a pessoa que eles estavam procurando. Agora, se você começa a sua entrevista de emprego e logo na hora do seu discurso de apresentação pessoal, você não fala muito um discurso bem elaborado, estratégico, você vai falando qualquer coisa, o recrutador já pensa assim, acho que não é a pessoa que eu estou procurando, isso não tem a ver. E aí é muito mais difícil, se ele já tiver tido essa percepção de que não é que eu estava procurando, você reverter esse posicionamento, essa ideia dos recrutadores. Então é muito importante que você se prepare para esse discurso de apresentação pessoal o máximo de tempo possível. Assim, eu digo assim, do total de tempo que você vai se preparar para a sua entrevista de emprego, quase metade você vai se preparar para esse pitch. Isso também vai te ajudar no seu emocional. Quando você começa a se apresentar e faz uma boa apresentação, você ganha mais segurança, você vê que os recrutadores se inclinam, eles concordam com o que você está falando, parece que está fazendo sentido para eles, o resto vai levando com mais fluidez e você vai se sentindo aí mais seguro e mais segura para o restante da sua entrevista de emprego. Então, é muito importante se preparar para isso. Antes de falar da estrutura de um bom pitch, eu quero te dizer o que você não deve falar. A pior coisa que você deve fazer é contar a sua história de forma cronológica, que todo mundo faz isso. Então, olá, eu sou a Carol, sou formada em jornalismo. Lá em tantos anos que eu me formei em jornalismo na Unesp, depois eu comecei um estágio, e aí eu fui para outro estágio, e aí eu voltei para São Paulo e trabalhei numa área tal, e depois eu trabalhei com tal coisa. É chato. Sabe por quê? Porque, primeiro de tudo, o que você fez lá atrás é menos relevante para o recrutador do que aquilo que você está fazendo agora. Então, essa parte, né, que você está do que você faz, o seu resultado, tudo isso é o que chamou a atenção do recrutador. Ele não te chamou pela sua trajetória profissional para entrevista de emprego, mas muito provavelmente pelas últimas experiências. Então, eu tenho que ser relevante. Não adianta eu trazer coisas que já não importam. E presta atenção, tempo é ouro hoje, né? Ficar contando toda a sua história. Imagina se eu começo esse vídeo. Pessoal, deixa eu contar, né? Antes de eu falar o que é o pitch, deixa eu contar um pouquinho a minha história de vida. Queria contar do meu dia. Ai, gente, hoje meu dia tá um puro ragatanga. Tô desde as 6h30 aqui, ó, na labuta, fazendo um monte de... Você vai falar, não, Carol, olha só, eu cliquei nesse vídeo porque eu quero saber como é que eu me apresento na entrevista de emprego. Isso eu não quero. Coração peludo, né? Você fala, não quero saber do seu dia, não quero saber da sua história. Mas no momento de negociação você tem 1 hora. Às vezes você tem 45 minutos para ser relevante. Não desperdice o seu tempo com informações que não interessam e não importam. Então, a primeira regra para eu criar um bom pitch, um bom discurso de apresentação pessoal, é justamente estudar sobre a empresa, para que eu consiga entender o que é relevante ou não. Muitas vezes eu vou trazer pontos da minha última experiência, por exemplo, mas que são pontos que já não interessam tanto para o recrutador. Então isso acaba virando um discurso que eu acho legal. É muito importante que você entenda que o pitch, a sua apresentação pessoal, não é sobre o que você quer falar.
mas sim sobre aquilo que importa. Então, que discurso que importa? A ideia, o objetivo do pitch é você mostrar que você é a pessoa ideal que eles estavam procurando. E quanto mais informações irrelevantes eu tenho, mais eu vou gerar dúvidas nos recrutadores. Entender quais são os desafios da empresa, qual é o perfil ideal para trabalhar lá, quais são as características, habilidades que eles mais precisam, o que seriam valores e propósitos que são relevantes para eles. Eu vou estudando e vou mapeando tudo. E na hora de construir o meu discurso, eu vou trazer um discurso mostrando justamente essa compatibilidade. Vou me apresentar, então eu sou a Carol Okubo, posso falar obrigada pela oportunidade, obrigada por essa oportunidade de fazer essa entrevista, pode falar o que você quiser, uma boa tarde a todos, se for online também posso seguir nessa linha, e depois eu vou trazendo um discurso, me apresentando, mostrando compatibilidade. Então, vou falar da minha última experiência, então a minha carreira, ela tem como base esses dois pilares, vou falar desses pilares no meu discurso, vou trazer um resultado alcançado. Então, hoje eu trabalho com ou a minha carreira toda, ela foi baseada em muitos projetos de liderança, porque para eles é importante a liderança. E nessa liderança eu trouxe tal resultado, a gente fez tal coisa, essa liderança promoveu tal pessoa, melhorou o clima da equipe de tal forma. Eles querem uma pessoa analítica. Eu vou trazer, faz 10 anos que eu trabalho com análise de dados, análise de relatório, debriefing, e o que eu analiso são esses pontos. Nessa análise eu trouxe tal resultado, né? Não precisa usar a palavra resultado, né? Você pode ir direto. Nós melhoramos em 20% o tempo de entrega, ou diminuímos em 10% os custos da empresa, aumentamos em 10% a receita, diminuímos de 2 semanas para 1 semana a entrega de um relatório, por exemplo. Então, eu vou trazendo e vou comprovando as habilidades. O seu pitch ele deve ter mais ou menos 2 minutos. E nesses 2 minutos você vai falar sobre você muito com base em resultados alcançados. Você apresenta e traga aí uns 2 resultados. Então, eu sou Carolina Okubo, estrategista de carreira, e a minha carreira tem como base 2 pilares. O meu método tem como base 2 pilares. A parte de venda pessoal e de robôs nos processos seletivos. Em venda pessoal, eu venho transformando profissionais. 90% dos meus alunos conseguem uma recolocação em até 2 meses, bem expressivo, conseguem em até 30 dias hoje, seja para transição de carreira, um cargo de gestão, tudo isso aprendendo como se valorizar. A venda pessoal vem muito do autoconhecimento. Inteligência artificial, eu tenho proximidade com todos os players de empregabilidade, LinkedIn, vagas, já fiz palestra na Gup, já fiz palestra no vagas.com para entender exatamente o que os robôs priorizam aí na hora, tô fazendo meu pitch, tá, gente? O que eles priorizam na hora de encontrar um candidato. Eu tenho casos de alunos que não conseguiam vencer a Gup e em 2 semanas foram chamados aí para processos seletivos e passaram usando a Gup. Esse seria aí o meu pitch. E aí eu termino com uma conclusão dizendo qual que é o meu foco na carreira agora. Meu foco agora é desenvolver mais o meu método e torná-lo mais atualizado para que cada vez mais pessoas consigam uma recolocação em tempo recorde. Então qual que é o teu foco? O que você está procurando agora? E esse foco, de novo, não é o teu foco só, mas é um foco que mostra que existe uma compatibilidade. Então, por exemplo, meu foco agora é me desenvolver uma empresa que apoie sustentabilidade, tenha ações sociais, que tenha processos bem estruturados, né? Como é o caso de vocês, que eu pude acompanhar aí no meu estudo sobre a empresa de vocês. Olha como eu já mostro que eu tenho um foco, um direcionamento, e esse direcionamento tem a ver com eles, né? Então, eles têm projetos de sustentabilidade, têm projetos sociais, eles têm também processos bem estruturados, é o foco deles também de cada vez desenvolver mais isso, ou empresas que investam em tecnologia, como é o caso de vocês que investiram em tal tecnologia, como é o caso de vocês que lideram projetos de tecnologia nessa área, como é o caso de vocês que estão sempre com prêmios em relação à inovação e tecnologia nesse segmento XPTO. Então, eu mostro que eu tenho foco e esse foco é bastante direcionado com o que a empresa precisa. Então, retomando, o meu pitch, ele vai ter uma introdução, eu falo brevemente sobre quem eu sou, né, elencando alguns pontos da minha carreira, trago aí
2 resultados alcançados com esses pontos, então no meu caso falei de venda pessoal e falei de inteligência artificial, trago esses 2 pontos específicos com resultados alcançados, como é que eu fiz isso, como é que esse pilar ele contribuiu para resolver problemas, para transformar a vida das pessoas, para melhorar, né, o trabalho, os números, os indicadores como um todo da empresa, e trago no final uma conclusão mostrando que eu tenho um foco e um direcionamento, e esse direcionamento é compatível com o que a empresa está procurando agora. Lembre-se sempre que não existe profissional sem talento, que existe profissional sem a estratégia certa. Não adianta ficar fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, tirar da sua cabeça aí a forma de se apresentar. Você precisa ter uma estrutura, monte o seu pitch, ensaie esse pitch várias vezes na frente do espelho, né? Quanto mais você ensaiar, quanto mais você treinar, mais segurança você vai ter. Carol, fico muito nervoso aí na hora de me apresentar. Isso é natural. Na verdade, todo mundo fica muito nervoso, né? Você não pode, você tem que lidar com esse nervosismo, mas deixar esse nervosismo te impedir de apresentar, isso daí é questão de treino, tá? Então, quanto mais você treinar, menos nervoso você vai ficar, tá bom? Você gostou desse vídeo? Se esse vídeo te ajudou, curte esse vídeo, escreve aqui nos comentários, curtir o conteúdo dos vídeos aqui, comentar aqui, se inscrever no canal, isso me ajuda muito e eu serei muito grata por você me ajudar também a crescer esse canal e mostrar para mais pessoas que, assim como você, tem muito talento, mas estão com dificuldades de como se posicionar nos processos seletivos, fazer a sua venda pessoal e conseguir a sua vaga dos sonhos, que é o que eu desejo para você, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.